Fala, meus amigos. Bom dia. Que nosso Criador, nosso Pai Celestial te abençoe. Essa manhã eu vou compartilhar com vocês, deixa eu tomar um restinho do meu cafezinho. Tá aqui do meu lado. Eu gravo bem cedinho, mas o vídeo sempre é publicado ou 9 da manhã, ou meio-dia, ou 18 horas. São os 3 horários, as janelas, né, de publicações aqui no canal. Então, nessa manhã, eu quero trazer um assunto que é um comentário breve. Como eu estou editando, finalizando, não sou eu que estou editando, é uma empresa de filmes, né? Estou finalizando o documentário Fé Sob Fogo, né? Que é um documentário sobre a perseguição cristã. Vocês vão gostar demais. Eu acho que são pouquíssimos documentários sobre esse assunto, que é um assunto tão grande, tão importante, profético, né? Que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Um em cada sete, né, cristãos do mundo está sofrendo perseguição. 1 em cada 7. E eu estou falando aqui do Ocidente, hein? Do Ocidente, regime democrático, ou que já foi democrático, pelo menos no caso brasileiro. Bom, e talvez esse assunto do jogador Pedro, do Flamengo, tenha me saltado os olhos. Eu até cheguei a comentar no perfil oficial do jogador sobre a agressão que ele sofreu, o soco que ele levou do preparador físico, que já tem um histórico de agressões. No caso, se não me engano, foi enquanto ele estava na Europa como preparador físico, um time da França, se não me engano, e ele agrediu um torcedor que teria o empurrado e ele também agrediu este torcedor. Bom, já um histórico aí, ele tinha sido suspenso, etc. Essa situação do Pedro não se justifica em nenhum momento, né? Não pode ser justificada a agressão a um atleta de alto nível, jogador de seleção brasileira, um cara que, para mim, ele é muito melhor do que o Gabigol, por exemplo. Mas o Gabigol tem uma questão de um histórico recente, né? Aquele time galáctico de 2019, aquele time histórico, que bateu todos os recordes já no comando do Jorge Jesus. Falo isso para vocês aqui com uma certa naturalidade porque eu sou flamenguista, né? Eu gosto muito de esporte, gosto muito. Fui jogador, né? Mas esse não era o caminho que Deus tinha para mim. E hoje estou aqui, ensinando, orientando, debatendo, conversando, enfim, influenciando pessoas. Bom, nas redes sociais, em canais fechados, como a nossa nova plataforma, etc. Então essa questão, eu falo com naturalidade, eu gosto de falar sobre esporte, estou sempre acompanhando demandas do futebol, do esporte, de modo geral, gosto de assistir esporte, né? Consumir esporte. Não sou fanático, não acho saudável a idolatria, nada disso, mas acho saudável ter um esporte, gostar de um esporte, acho legal a identificação, acho legal torcer, vibrar, né? Deixar aflorar ali as emoções, tudo com sabedoria, com equilíbrio, tudo com equilíbrio é muito legal. Bom, sou carioca, então flamenguista, né? Meu pai me passou essa tradição de torcer pelo Flamengo, pelo Mengão. Então, para mim, o Pedro, ele é um excelente jogador que tem pouquíssimas oportunidades, principalmente desde que o Sampaoli chegou no comando do Flamengo, mas é um jogador extremamente diferenciado. O treinador não gosta muito do estilo dele, do futebol dele, né? Aquele pivôzão que ele faz, aquele jogador mais pesado, porém, ele é um jogador grande, pesado, mas é extremamente habilidoso, a bola gruda no pé dele, e tendo em vista as oportunidades que ele teve de começar jogando, e o que ele fez é um cara que realmente é alto nível, é um cara que deveria ter mais espaço. Então há um incômodo no time do Pedro não estar sendo utilizado como deveria ser utilizado, né? Algumas pessoas levam mais pelo lado do histórico do Gabigol, o lado emotivo, né, Gabigol, etc. Mas a questão não é Gabigol, é posição, a questão é o que ele sofreu. Depois do jogo, né, com o Atlético, os noticiários aí foram tomados pela questão da agressão que ele sofreu do treinador, após ele ter tido um comportamento nada, assim, desportivo, de um atleta de alto rendimento, um atleta profissional, que foi chamado para o aquecimento e por insatisfação ele não quis ir para o aquecimento, assim como em outro jogo o Varela, que é o lateral uruguaio, que joga no Flamengo, também não quis ir, se arrependeu e foi. Então o Pedro não quis ir, o treinador e o preparador físico foi extremamente grosseiro, os dois tiveram ali uma desavença, o treinador deu três tapinhas no seu rosto, você já conhece a história, 3 tapinhas no seu rosto,
Pedro deve ter afastado a mão dele e ele foi, né, disparou um soco na boca do Pedro e realmente do lado do IML tem a foto mostrando o lábio superior do Pedro cortado, né? Então, inclusive ontem, informações, eu gravo na terça-feira, ontem, segunda-feira, dia 31, informações de que ele não se reapresentou ao Ninho do Urubu para poder treinar, e a alegação é que ele tinha ido ao dentista porque estava sentindo dores nos dentes devido à pancada. Aí, eu comentei lá no Instagram dele, levanta a cabeça, vira a página, vai colocar seu nome na história, porque como um apreciador de futebol, como flamenguista, eu vejo que o Pedro está sendo injustiçado do ponto de vista desportivo, do ponto de vista do esporte, do jogo, né? Porque para mim o Gabigol, ele chuta 10 e faz uma, né? Bom, é o seguinte, eu fui lá e comentei, cara, vira a página, mas hoje eu me deparei com uma notícia que é essa daqui, eu suspeitava disso, não quis falar nada a esse respeito, porque não tinha informações. Não tinha informações e tal. Pois isso daqui é extremamente sério. Pedro é crente em Jesus e ele não esconde a sua fé, ele não esconde o seu testemunho. Jogador de futebol, viu, gente? Jogador de futebol. Ali no calor do jogo, sangue quente, ele pode soltar uma palavra à toa, pode soltar um palavrão, alguma coisa, jogador de futebol. Mas Pedro, comparado a mais de 99% dos jogadores, é o cara que tem um testemunho muito bonito, um comportamento muito bonito dentro de campo. Pedro, ele é conhecido pela sua famosa, duas comemorações do Pedro são muito famosas. Primeiro é a reverência, né, que ele já traz já há um tempo, e o segundo é quando ele fala em Libras, né, que Jesus é o caminho, né, a verdade e a vida. E isso é muito legal, ele faz em Libras, declarando a sua fé em Cristo, e isso incomoda tanto as trevas, e isso incomoda a mídia. Isso incomoda os patrocinadores, isso incomoda todo mundo, porque ele está falando sobre Jesus. Inclusive, vou lembrar você que o Neymar sofreu uma grande pressão de seus patrocinadores para parar de usar a faixa 100% Jesus, porque isso incomoda não só a FIFA, mas incomoda os patrocinadores. Então, o problema é o cristianismo. Então, você não deve expor a sua fé em Cristo desse jeito. Pedro não, toda a comemoração. Toda vez que ele entra, ele ora. Toda vez que ele faz o gol, ele ajoelha, agradece e faz Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? É uma declaração de Yeshua dizendo que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ele está dizendo só há um Salvador no mundo e ele é Yeshua, e ele é Jesus. Então, primordialmente, além de qualquer especulação, isso incomoda as trevas, que é uma declaração de fé, um posicionamento. Se você entrar no meu Instagram, vai estar lá, Jesus, um nome sobre todo nome. Porque as trevas odeiam o nome de Jesus. Inclusive, o sistema não quer que você use esse nome. Inclusive, eu estou mostrando um documentário que vai sair já, né? Assim que a empresa de filmes me entregar, a produtora me entregar, vocês vão ver que o nome de Jesus, o carregar o nome de Jesus já é motivo de você ser perseguido, e o Ocidente está sofrendo isso. Então, Pedro, eu tinha essa suspeita. Mas está aqui a matéria da Terra, agravando ainda mais a crise, aprofundando ainda mais a crise. Frase de Sampaoli sobre religião incomodou Pedro e aumentou a crise entre treinador e atacante. Entenda. O que essa matéria vai explicar, está aqui, eu vou mostrar para vocês agora, uma reportagem do GE, que o portal Terra também está compartilhando. Pode ser que isso ganhe outros meandros, pode ser que essa história vá para outro caminho, mas a reportagem do GE está aí. Eu não estou inventando, apesar que a mídia sempre aumenta. Porém, essa história aqui está crescendo e muitos outros portais estão trazendo informação. Pedro está sofrendo perseguição religiosa, é isso? Eu estou perguntando. Pedro está sendo coagido por causa de sua fé? Por causa da sua declaração de fé? Eu sei como é o meio de futebol, gente. Eu sei como é o meio de futebol. Historicamente, pessoas já foram perseguidas por causa de sua fé em Cristo. Com outros treinadores, inclusive brasileiro, viu? Não tem essa porque é argentino, não. Olha isso aqui. Pedro procurou o treinador para expor sua insatisfação com a perda de espaço. Isso depois do jogo contra o Grêmio, que o Flamengo ganhou de 2-0. Pedro entrou ali por volta dos 30 e poucos do segundo tempo, alguma coisa assim. Ou seja, pouquíssimo tempo para o cara poder se habituar, desenvolver e estar concentrado em fazer o jogo. Ainda assim, ele conseguiu construir 2 ou 3 oportunidades. Uma ele perdeu na cara, mas ele limpou ali o último defensor, mas perdeu. Aqui, Pedro procurou o treinador para expor a sua insatisfação com a perda de espaço e perguntou o que deveria fazer para ter mais oportunidades.
Segundo o Globo Esporte, segundo o GE, o atacante comunicou para pessoas próximas que Sampaoli disse, abre aspas, você é muito religioso, tem que brigar mais. O treinador respondeu negando qualquer comentário sobre as escolhas religiosas de cada jogador. O técnico argentino soltou em nota que há disputa interna cujas razões existem. Pedro e Sampaoli não se encontraram no domingo após o episódio no vestiário da Arena Independência. O jogador não apareceu no Ninho do Urubu na manhã desta segunda-feira, levantando questionamentos sobre sua relação entre as partes. Aqui vai falar do encontro do diretor de futebol, etc., do Marcos Braz, com o pai do atacante, os empresários do atacante. Mas a questão aqui, se ele tem espaço ou não, se ele está sendo aproveitado ou não, a questão dentro de campo ou não, a questão é a agressão e a frase, você é religioso demais. Então você não está jogando mais, eu não estou te dando mais espaço, porque você não é briguento que zumbeiro, não arruma confusão como os outros. Ou seja, assuma outra personalidade, deixe de lado a sua religiosidade, não seja tão pacífico, não seja tão cristão assim. Se você der uma olhada na nota que o Pedro colocou nas suas redes sociais, ele foi muito bíblico e foi bem cristão. Se você olhar aqui, você vai ver, ele colocou a nota no Instagram dele, deixa eu colocar aqui para vocês, ele colocou uma foto toda preta, assim, ele diz o seguinte, poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi muito grave, muito mais grave do que pode acontecer dentro das 4 linhas. Covardemente, sem motivo, inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Flamengo. Não foi o técnico, foi o membro da comissão, você acompanhou, né? Covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que temos sofrido nas últimas semanas. Então Pedro está dizendo que ele está sofrendo uma covardia psicológica. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provocações aqui no Flamengo. Ou seja, o jogador está mostrando que está ressentido, que ele está sendo provocado, que há uma perseguição a ele ou à sua fé. Mas nada se compara à covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que em pleno 2023 acha que uma agressão física pode resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Interessante, hein? Interessante essa fala do Pedro. Ele está demonstrando um histórico. Há um problema no clube. Há um problema quanto aos seus posicionamentos. Há um problema aqui. Se a matéria que expus para você, que Pedro realmente, talvez essa agressão tenha ido além, e não foi a outro jogador, talvez pelo tom pacifista ou religioso, que eles estavam muito incomodados com Pedro, e a questão campo, a questão desportiva, a questão do jogo tenha aflorado ainda mais. O cara está sofrendo uma pressão psicológica, né, uma sabotagem, o cara está sofrendo ali o que ele chegou a mencionar, que ele fala aqui, ó, estou sofrendo muito tempo com, aqui, ó, recebi nos últimos tempos, tal. Ele fala de uma agressão psicológica, uma covardia psicológica. Talvez isso tudo tenha levado ele a não querer ir para o aquecimento e aí o cara afrontando ele, etc. Bom, será que Pedro já sofreu perseguição religiosa? Ou será que esse foi só mais um fator que fez com que esse preparador físico entendesse que teria autoridade para afrontá-lo, para agredi-lo? Bom, a agressão não deve ser justificada em nenhum momento, por nenhuma circunstância. E eu achei muito estranho o cara ainda ter voltado com o uniforme do Flamengo, com segurança do Flamengo. Lá em Minas mesmo, esse cara deveria ter trocado a roupa no vestiário, se vira, bota qualquer outra camisa, tu vai voltar de ônibus, vai ter um segurança, tu não vai voltar com a mesma equipe, ele não voltou com a equipe, mas ele não tinha nem que vir com o uniforme mais do Flamengo, o clube deveria ter sido muito duro. Bom, enfim, não quero entrar nessas questões aqui não, mas eu pergunto a você, será que há um fundo de perseguição religiosa nisso? As matérias estão aí, e eu vim aqui trazer esse comentário com vocês, espero que o Pedro se levante, porque esse cara tem uma grande carreira, joga muito, eu gosto de ver ele jogando, sempre gostei. Paro por aqui, pessoal, um abraço. Aí, o Rafael Bittencourt, analista de esporte, jogador de futebol. Um abraço, tchau, tchau.